Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, espero que você tenha tido um ótimo fim de semana e te desejo desde já uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de alegria, de saúde, cheia de vida para você e para sua família, para todos que estão ao seu redor. E que os desafios que a gente tem enfrentado e tem para enfrentar ainda nessa semana sejam vencidos, né, um por um aí com a bênção de Deus. E eu espero também que você fique o programa de hoje todinho comigo, porque com certeza, mais uma vez, você vai aprender muito e ser abençoado. Bom, hoje vamos falar de um assunto que todo mundo conhece ou acha que conhece e que ninguém vive sem, não é? A água. Todo mundo sabe que beber água é imprescindível para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas você sabe qual é a quantidade correta de água que devemos tomar por dia? E será que o excesso de água pode ser prejudicial à saúde? A gente sempre fala da falta dela, né? Mas e aí? E o excesso, né? Será que a gente pode beber tanto de água que a gente é cismado durante o dia? Nós vamos saber tudo isso, vamos aprender muito hoje com o nefrologista José Augusto Menezes e a nutróloga Maria Augusta. Eles estão aqui prontinhos, obrigada por terem vindo desde já. Daqui a pouco a gente vai ali bater um papo e vamos com certeza aprender bastante sobre esse assunto que é fundamental, né, gente? A água é fundamental para a nossa vida e a gente não pode falar dela só em relação ao planeta, de uma forma geral, como que a gente precisa cuidar dela, mas também em relação à nossa vida, nosso dia a dia, para a nossa saúde. E na cozinha, o chefe Adriano Maio ensina uma receita de pizza de maracujá. Essa eu nunca comi, Adriana. Boa? Delícia, fácil de fazer? Delícia. Então daqui a pouco a gente vai para a cozinha aprender a fazer a pizza de maracujá. É bom que a gente vai ficar calminho, né? Todo mundo calminho. Sabe que maracujá não dá certo lá em casa não, né? Minhas filhas tomam suco de maracujá até não... A calma não vem. Delícia, muito bom ter a sua companhia, então fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. A água hidrata, refresca, desintoxica o corpo e ajuda o organismo na absorção de nutrientes. Deixa a pele mais bonita e ainda auxilia no emagrecimento. Mas o excesso de água também pode levar à morte. Você acredita? Pois é, ou seja, tanto a falta como o excesso de água são prejudiciais à saúde. Beber água é a melhor forma de manter o organismo hidratado e ajuda a prevenir uma série de doenças. O ideal é ingerir de 2 a 3 litros por dia, mas tem muita gente que não chega nem perto disso. Você bebe quantos litros de água por dia? Em média, eu acredito que eu devo beber uns 4 copos de água. Eu deveria tomar 2, mas eu tenho certeza que eu tomo muito menos que isso. Cerca de 1,5 litro, mais ou menos. Litros eu não sei, mas em mais ou menos uns 3, 4 copos, assim. Mas se beber pouca água faz mal, a ingestão em excesso também pode causar alguns problemas, como a perda de minerais importantes para o funcionamento corporal. A Adriane é fisiculturista e normalmente ingere 6 litros de água por dia. Em época de campeonatos, a atleta consome quase o dobro dessa quantidade. A gente tem que estar sempre muito bem hidratado para o organismo não reter nenhum tipo de líquido, né? E durante a competição, nas vésperas da competição, na semana que antecede, a gente faz uma hiperidratação, a gente ingere bastante líquido, normalmente uns 10 litros de água no dia. E aí, na véspera da competição, a gente corta esse líquido, que é justamente para o cérebro, que está estimulado a receber muito líquido e está urinando muito, ele continuar eliminando bastante líquido para a gente desidratar naturalmente. Às vésperas da competição, a fisiculturista vai para o outro extremo dessa balança. No dia da competição, a gente fica sem beber água para ficar bem desidratado, parecer todos os músculos para poder subir no palco. Você sente algum sintoma quando você ou ingere água demais ou fica muito tempo sem beber? Então, quando ingere muita água, dá aquela sensação de estar com a barriga pesada, a gente fica cheia sempre. Porque você tem que forçar, ninguém consegue tomar muito, assim, muita água, né?
Então a gente força para tomar esses 10 litros de água, a gente fica com aquela sensação de que está pesada, que não consegue nem comer direito, às vezes, as refeições. E aí, quando corta, a gente sente um pouco de cãibra, fica a boca seca, mas consegue aguentar, porque é por pouco tempo. É só a semana que antecede o campeonato, então a gente não fica por períodos longos para não prejudicar a saúde. Bom você ter falado isso, Adriane. Vale lembrar que ela é atleta e que todo esse processo que faz é supervisionado por um profissional capacitado. Eu tenho um nutricionista esportivo que me acompanha há 1 ano e meio e uma endócrino que também me acompanha há 1 ano. É tudo supervisionado por eles, entendeu? Então não tem assim, nenhum tipo de... não afeta nem um pouco a saúde. 70% do nosso corpo é formado por água. Além de manter a nossa temperatura estável, o consumo consciente do líquido facilita a eliminação de toxinas que se acumulam em nosso organismo. Um dos principais problemas da desidratação, às vezes que a pessoa não percebe, oculta, é que ela às vezes pode dar problema de infecção urinária, né? Às vezes pode dar, facilita a formação de cálculo renal, que são as pedras nos rins. Então, tomar uma quantidade adequada de água é importante para evitar esse tipo de problema. Muito bem, para nos ajudar a encontrar o equilíbrio e ainda desvendar os mitos e verdades sobre esse bem tão precioso que temos, eu recebo hoje o nefrologista José Augusto Menezes e a nutróloga Maria Augusta. Tudo bom, queridos? Obrigada por terem vindo. E com você? Muito obrigado. Também, graças a Nós é que Deus. agradecemos. Obrigada. Tão bom aprender, não é? É tão bom falar sobre esse assunto tão básico, tão simples, mas que ainda traz muita confusão na cabeça das pessoas, né? Então, qual é o ideal da gente beber? Se realmente são os preconizados 2 litros de água por dia? Isso depende muito, né? Na verdade, vai depender muito da sua atividade, da temperatura ambiente, né? Porque um atleta, por exemplo, que ele chega a perder até 1.000 litros, 2.000 litros de líquido só na transpiração. Então, esse atleta tem que tomar uma quantidade muito maior de líquido que uma pessoa normal. Mil né? litros ou 1.000 mililitros? Mililitros. Ah, sim. Né? Mililitros. Eu falei litros. Você né? falou litros, eu mililitros. isso, 1 litro. De 1 a 2 litros. Mas uma pessoa normal, sem estar numa atividade muito extenuante, que vai transpirar bastante, tem uma continha que se pode fazer, porque o peso também influencia muito na ingestão do líquido. Pessoas mais pesadas precisam de tomar mais líquido, as pessoas mais leves precisam tomar menos. Então, essa conta é de 30 a 35 ml por quilo por dia. Né? Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos deveria tomar em torno de 2.000 a 2.500 mililitros de líquido por dia. Quando eu falo, não é só água, né? Nisso aí inclui também a alimentação, né? Que tem em torno de 20%, o café, todos os tipos de líquido. É importante lembrar isso, que quando a gente fala em ingerir líquido, a gente tem que levar em conta que o alimento, qualquer alimento, né? A verdura, ela já tem um percentual de água. A gente já fabrica durante o metabolismo normal em torno de 200 ml de água. Então, essa ingestão de água preconizada, ela leva em consideração as perdas, né? A gente tem que repor, porque nós não estocamos. Apesar da gente ter a maior parte do nosso corpo ser constituído por água, aquela água ela está sendo utilizada, ela não é uma água parada, é uma água que é necessária. Então, o que sai entra. Então, qual que é o ideal? O ideal é a gente repor a quantidade que foi gasta, tá? Então, suponhamos... Gastou mais, repõe gastou mais, né? Isso que o doutor José Augusto acabou de falar. Um atleta, às vezes, ele perde numa competição até 4 litros de água. Quando é um período prolongado, em situações de extremo calor, maratonas, ele tem que repor muito. E para calcular essa reposição, às vezes é necessário pesar a pessoa. Dependendo do esporte, é necessário pesar antes e depois. Tá? Verdade. Então, esse cálculo que ele apresentou é uma coisa que pode ajudar, né? Existem outras coisas também interessantes, igual o peso. Existe uma coisa que se chama balanço hídrico. Quando a pessoa está doente, ela não tem acesso à água, então você tem que contar tudo que ela ingeriu, tudo que ela perdeu. A maior perda, né, José Augusto, é através da urina.
É onde que a gente mais elimina água, mas a gente perde água através da transpiração, através da respiração, tá? E perde uma coisa que chama perda insensível, que nada mais é do que uma transpiração, só que é uma transpiração que nós não percebemos. A gente só percebe quando a gente está suado, isso, né? Que a gente acha que a gente é suou. igual uma roupa no varal secando, nosso vai corpo, evaporando. a gente vai evaporando. Então, isso é chamado perda insensível. Então, em média, num clima, assim, igual estamos aqui agora, um clima bom, né? Numa situação sem estresse, a pessoa perde em torno de 350 ml de perda insensível. Mesmo isso tudo? Isso tudo. Do jeito que nós estamos aqui batendo papo. Batendo papo. Na sua Gente, pra onde que vai respiração, essa água? Pro isso, clima? você está perdendo também para respirar. Então, isso aí em situações normais. Porque se você estiver sujeito a uma temperatura muito alta, uma das funções da água é preservar a nossa temperatura. Se você está tendo febre, você vai perder muito mais. Tá? Então, até aquela transpiração que a gente sente, que é em torno de 100 ml, aquela da axila que te molha, essa é insensível. A gente perde a água também na respiração. Em situação normal, o cálculo em torno de 350 ml por dia. Quando a gente tá? fala também? Isso. Agora, se você está taquipneia, que a gente chama uma respiração acelerada, você está com processo de broncoespasmo, com a pneumonia, a perda é muito maior. A gente está falando aqui de perdas normais, né? Então, na verdade, isso vai dar mais ou menos o que o Zé Augusto falou. Uma pessoa de um peso médio aí de 60, 70 quilos, até 80, vai estar perdendo em torno de 2 litros a 2,5 litros de líquido por dia. Então, ela vai ter que estar ingerindo isso. Agora, nessa conta, a gente leva em consideração que uma alimentação, uma refeição, né, o que a gente come através da água, seria mais ou menos 700 ml. A gente levar que a couve tem muito líquido, as frutas tem muito líquido, então a gente está ingerindo líquido também, tá? Mas isso não é para as pessoas ficarem só achando que estou comendo tranquilinho, fruta. Corresponde a, no máximo, 20%. Isso. E porque as pessoas acabam dando essas desculpas, né? Quem tem dificuldade com a água em si, não, mas eu como muita fruta, eu como muita verdura, ótimo, continue comendo, né, doutor? No final, a soma deve dar mais ou menos 2 litros, entre 2,5 litros. Então, são 700 ml, mas ainda fica faltando 1,5 litro ou mais de líquido, isso aí na situação ideal. Agora, quando existe uma situação de estresse, existe uma doença, uma febre, um problema respiratório qualquer, e o mais sério de todos é quando tem uma doença, uma diarreia, uma perda através do sistema digestivo, que é o mais violento, aí tem que ser recalculado. É verdade. Nós estamos falando de saúde. É verdade. Bom, quais são, aliás, como é a ideal ingestão de água durante o dia? Porque tem gente que fala assim, eu tomo muito de manhã. Isso não é adequado. Porque depois eu saio de casa, não esqueço. Tem que dividir ao longo do dia, doutor José? O ideal é dividir ao longo do dia, né? O ideal seria você tomar em torno aí de um copo de água de 1 hora, de 1h30, 2 horas, porque aí daria, no final, em torno de 8 copos, que corresponde a mais ou menos essa quantidade que nós acabamos de falar, de 2 litros a 2,5 litros. E isso em condições normais. Né? Se essa pessoa, por acaso, está bem saudável, pratica esporte, vai na academia, hoje está muito em moda você caminhar, fazer caminhadas, fazer corridas e tal. Não é atletas, não. Pessoas normais que aquelas fazem academias isso. das praças. Aí não pode ficar só nisso, que aí vai perder. Né? Então tem que repor mais quantidade de água. É interessante as pessoas também saberem, assim, muitas pessoas têm a dúvida se podem beber água enquanto estão fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida. Não só podem, como devem. Pois é, tem gente que acha que não pode. Dá uma dor aqui, né? As pessoas falam, dá uma dor de lado. Se eu beber água, dá uma dor de lado. Mas devem, então, carregar a garrafinha. E é importante lembrar que a água, ela vai manter a temperatura corporal. À medida que você está exercitando, se você está no calor extremo... Agora, no calor que a gente está passando, né, gente? No calor extremo, você vai perdendo líquido e aquela perda é uma defesa do organismo para manter a sua temperatura corporal. Então, enquanto você está
perdendo, você deve repor, inclusive, para isso. Porque você não vai esperar que essa temperatura baixe depois. Né? É verdade. Você vai criar uma situação mais complexa. Depois, para repor o que foi perdido, o importante é você. Agora, vale aí o bom senso. Né? Assim, eu concordo com ele que tem que ser. Agora, tem alguns horários que não faz muito sentido. Né? Igual, por exemplo, as pessoas adoram ingerir líquido com refeição. Isso não faz muito sentido. Primeiro, porque durante o processo digestivo a gente lança uma quantidade enorme de líquido no trato digestivo. Isso daí, em torno de 7 a 9 litros de água são lançados diariamente no seu trato digestivo. Então, tem gente que acha que é necessário tomar água para ajudar na digestão. Não é necessário. Você vai ter ali uma sobrecarga, uma distensão gástrica, que à medida que o líquido gástrico vai descendo, você pode ter refluxo, tá? Então, assim, vale o bom senso. Durante a refeição, não é um horário adequado. Você deve tomar antes, durante o exercício físico, depois, nas horas mais quentes do dia, que é onde você deve manter a sua temperatura corporal, né? E vale a questão da noite, né? A noite é para dormir. Então, é óbvio que a ingestão noturna, o dia está mais fresco, você vai ingerir menos alimento, então não há necessidade de você deitar e tomar líquido, porque você fatalmente vai ter um sono prejudicado por aquele líquido ali em excesso. Não é? Então, vale o bom senso. Agora, é importante que você se hidrate durante o dia, principalmente nos horários mais quentes, evitando o horário de refeição e à noite. À noite, é óbvio que se você tiver uma febre, uma necessidade maior, você vai ter que ingerir mais líquido. Com certeza. Mas situação normal, não. Eu tenho milhões de perguntas para fazer, minha cabeça está aqui borbulhando de perguntas e com horário, mas nós temos tempo ainda. Doutor José Augusto, o que significa para os rins quando há uma falta e uma sobrecarga de água? Quando há uma falta de água, o rim que controla, na verdade, faz o equilíbrio, né, hídrico e eletrolítico dos eletrólitos, do sódio, do potássio, de todos os eletrólitos do nosso organismo, que são essenciais à nossa vida. E o rim é que controla todo esse metabolismo. Então, ele tem a fisiologia renal, tem todo um mecanismo para quando a pessoa está precisando de mais líquido, ele faz todo um processo de reabsorver a quantidade maior do filtrado que ele faz no sangue, de água, para repor isso aí. Mas isso tem um limite, então nunca devemos deixar que isso aconteça. Assim como o excesso também pode provocar aí uma série de alterações fisiológicas. É interessante observar que, por exemplo, para a pessoa saber se ela está tomando a quantidade certa de água, observa a urina. A urina deve estar assim, um amarelo clarinho. Essa é uma quantidade certa. Se tiver uma quantidade, se estiver urinando igual água, provavelmente ela está tomando um excesso de líquido sem necessidade, sobrecarregando o rim, porque aí o rim faz uma excreção de água muito maior, que a gente chama de poliúria. Agora, se ela está com uma urina bem escura, bem concentrada, tipo uma cor assim de uma cerveja ou de um chamate, é sinal que ela está precisando muito de líquido. Ainda tem um cheiro, né? O cheiro fica forte também, né? Isso aí não pode, está faltando líquido para ela, né? Porque normalmente a gente não deve esperar ter sede para tomar água. Porque quando você tem sede, já é um mecanismo assim de urgência, que o nosso organismo está dando um alarme de urgência. Já passou do momento de repor, sabe? Então, sempre é bom estar observando a sua urina para ver se está adequado essa ingestão. É interessante. É verdade, existe um descompasso, né, José, entre a sede e a perda. Principalmente em atletas. Isso aí, às vezes, cria uma situação muito séria, porque falta líquido nas vísceras, né? Isso daí vai chegar a ordem ao cérebro, você vai liberar hormônio antidiurético, porém existe um descompasso. Às vezes a pessoa ingere muito líquido, porém o tempo não é o suficiente. Ela já vai entrar num quadro de desidratação, ela pode estar associada a uma ingestão muito grande de água, teve uma perda de eletrólitos também ali, então ela pode ter até um quadro de intoxicação por água, por causa desse descompasso entre a sede, entre a ordem
Porque existe todo um controle hormonal, é uma coisa muito séria. Então, a ingestão de água vem muito grande, mas não dá tempo também de enviar a ordem ao cérebro, que também já pode parar por aí. Não... Então, existe esse descompasso. Então, às vezes, a pessoa ingere litros de água que não foram necessários e entra no quadro de hiponatremia. Isso, eu ia perguntar sobre isso, sobre a sobrecarga, né, para os rins. A gente fala também daqui a pouco, agora eu vou para a cozinha, já recebi ordens expressas de que eu tenho que ir para a cozinha agora, porque o Adriano precisa de 2 etapas ali na pizza. E a questão da sede, né, só fechando essa parte aqui da sede. Quando as pessoas, a mudança, na verdade, a mudança de hábito é muito importante, né? Eu tive cálculo renal muitos anos atrás e eu não bebia água, dava aula de educação física no sol e tomava pouquíssimo água, só aquela água de bebedouro mesmo, né? E depois eu tive que aprender a tomar água. Com isso, eu vivo com a garganta seca. Eu tô com sede, tá errado? Como é que é isso? Ou é porque eu me acostumei a beber água? Por exemplo, eu cheguei, tomei água agora tem o quê? Uns 10 minutos, 15 minutos. A minha garganta continua seca, me pedindo água. O organismo se adapta, né? O organismo se adapta a situações, às vezes, terríveis, né? Vamos supor assim, uma pessoa que trabalha, um chofer, que passa horas e horas dirigindo, ele não vai parar para tomar água. Ele pode levar a garrafinha dele, né? Isso, mas geralmente ele só nega a água ao organismo e vai tomar água depois. Então, ele está em risco aí de ter um quadro de desidratação, um quadro até de perder eletrólitos também nessa situação. Um soldado que está em guarda, como ele vai sair daquela guarda? Então, o organismo fica adaptado àquilo. A gente fala que o vício é o hábito ruim. Então, você se vicia naquela situação. Então, vamos fazer um parênteses aqui, daqui a pouco eu volto para a gente... Vamos conferir, daqui a pouco você vai ver uma matéria muito legal sobre a água, que é o assunto que a gente está falando hoje aqui na nossa entrevista, nossa sala de bate-papo. Eu estou recebendo hoje o doutor José Augusto, nefrologista, e a doutora Maria Augusta, que é nutróloga. Estamos falando sobre a importância da água, a importância do equilíbrio no consumo da água, não é? Para a gente absorver o que ela tem de melhor para nos ajudar e não prejudicar, porque muitas vezes a pessoa toma demais ou toma de menos. A maioria das pessoas bebe água de menos ou a mais? A menos ou a mais? Eu acho que é a menos, né? Eu acredito que é a menos. A mais é uma coisa meio difícil raro, de acontecer, porque, igual o doutor José falou, o rim que controla isso, ele tem uma capacidade enorme de eliminar o resto de água. Então, para você sobrepujar essa capacidade e ter uma intoxicação por água, teoricamente, você teria que ingerir aí em torno de 30 litros. Né? Existe casos descritos de doença, né? A doença que é provocada pelo excesso de água em pacientes psiquiátricos, né? Tomam 30 litros? Não, eles tomam em torno de 10 litros ou mais, né, José? É a polidipsia. Ah, sim. E essa é uma doença psiquiátrica, tá? Mas para você fazer o diagnóstico dela, você tem que afastar outras causas. Esse aí vai evoluir como hiponatremia, né? Uma intoxicação por água vai evoluir como hiponatremia, vai ter sintomas, né, da baixa do potássio, que é do sódio, desculpe. Mas isso aí você vai ter que afastar outras causas também, porque muitas vezes o paciente psiquiátrico ele toma vários medicamentos que interferem aí no controle da água, né? Interferem na síntese do hormônio antidiurético. Para você falar que foi pela ingestão de água, você tem que ver aí o que ele está excretando de sódio, não é isso? E ver a tonicidade também dos líquidos, as molaridades dos líquidos corporais, para você afirmar que é por excesso de água. Entendi. Porque para você conseguir isso, teria que ser uma quantidade enorme de água, mas existe essa doença, a polidipsia psicogênica e a ingestão muito grande, mais paciente psiquiátrico. Tá. O que é considerado excesso de água? A pessoa, além desse assunto, né, desse caso da doença, fora a doença, a pessoa que, a minha mãe, certa vez, ela estava muito preocupada com a minha irmã, que as pessoas falam que quem está tomando muita água é um sintoma de diabetes, é verdade isso ou não? É mito ou verdade? Não, pode ser. E a minha mãe estava preocupada com a minha irmã, ela falou assim, ela toma água demais, ela toma água o dia inteiro.
E eu fico preocupada com, graças a Deus fez os exames, não tinha nada. Mas pode ser, é verdade, Pode, doutor é José Augusto? verdade, porque a glicose, né, em excesso no sangue, que isso causa um aumento que a gente chama de osmolaridade e dá essa sensação de sede. Né? Então, o organismo reconhece como que a pessoa está faltando líquido. Então, ela toma realmente muita água, que a gente chama de polidipsia. Entendi. Isso vem associado com outros sintomas, né? Não é só a questão de tomar muita água. A pessoa vai urinar mais, geralmente ela perde peso. Mas um sintoma que chama atenção é a ingestão aumentada de água aí no diabetes. Isso, a minha irmã não perdeu peso. Ela gostaria, mas não perdeu. Nessa época, nesse tempo, né? Mas tudo é avaliado, né? A pessoa claro. exibe outros sintomas junto, mas sempre tem que ser investigado. Está tomando muita água, urinando muito, tem que ser investigado diabetes. Na verdade... Na verdade, assim, a questão do excesso de água, de causar uma intoxicação hídrica, isso é muito raro de acontecer, normalmente entre pessoas normais, que não tenha nenhuma patologia, né? Porque, como eu disse anteriormente, o rim tem uma capacidade muito grande de fazer essa adaptação de excreção do excesso de água ou de retenção, de reabsorção da água quando o organismo está carente. Então, o rim ele consegue manipular isso muito bem. O que é o mais grave, realmente, é a falta da ingestão de líquido. Né? Mais e grave como é mais comum. repor isso também. Também é muito importante a gente saber a hora de repor o líquido, qual o líquido adequado também. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem pedra nos rins, né, a gente recomenda sempre, deve tomar bastante líquido. Isso todo mundo fala, isso é consenso. Mas tem os tipos de líquidos que são importantes, né, você tomar. É muito importante tomar água mesmo. Eu ia perguntar isso para você, porque tem gente que fala assim, eu tomo chá, eu tomo suco, eu tomo café, mas eu não tomo água. Mas tudo bem, é importante tomar a água também. A pessoa até pode tomar o chá, pode tomar o suco, pode tomar o café, mas a água também é importante. A água, né, também, porque os outros todos têm solutos. Né? E isso pode aumentar. São água, né, pura. Então não é água, então isso pode piorar até algumas situações. Verdade. Né? Por exemplo, a formação de cálculo renal pode até piorar. Então tem que saber o tipo de líquido que a pessoa está realmente precisando. Então, para tomar o líquido, deve ser no mínimo 50% de água, no mínimo. Né? Também é muito importante chamar a atenção, porque hoje está muito em moda as pessoas caminharem na rua, na avenida, correrem, né? Fazer um trotezinho, correr. E é muito comum a gente ver aí o pessoal carregando garrafinhas daqueles líquidos hipertônicos ou isotônicos. Né? Isso é um erro. Não está adequado, porque a quantidade de líquido que ele vai perder ali em meia hora, 40 minutos de corrida, não é tão grande para necessitar de eletrólitos que tem ali. Ele vai então, sobrecarregar o rim? Ele vai sobrecarregar de eletrólitos, de sódio, isso é rico em sódio, é rico em potássio, é rico... Né? Ele acha que ele está repondo, né? E o que pode causar o contrário. Né? Pode causar, por exemplo, a formação de mais cálculo renal. E é bom ressaltar aqui que a sudorese, o suor, é um líquido hipotônico. Quando a gente está transpirando, a gente perde muito mais água do que eletrólitos. Então, para ser necessário uma reposição de sódio e potássio, são em condições patológicas. É verdade. No caso da atividade física, só se for uma atividade extenuante de várias horas no calor. Então, o mais comum, quando a pessoa perde, ela desidrata e perde eletrólito, que tem que repor, geralmente é do trato digestivo, porque as secreções digestivas, elas têm uma concentração de sódio e potássio maior do que o nosso plasma, né? São os hipertônicos. Aí, a diarreia, sim, que é uma condição patológica, essa precisa ser reposta, mas com indicação médica, tem que repor sódio, potássio, magnésio, não essa perda de academia, essa é água. Verdade. E é importante a água pura. E a gente lembrar que a água pura, ela tem algumas propriedades que é para ser considerada boa, né? A água, ela não deve ter cor, ela não deve ter sabor. A gente deve pensar se numa época onde que a gente está preocupado com a epidemia de obesidade, essas soluções isotônicas, hipertônicas, geralmente elas têm um valor calórico.
Então, Verdade. assim, a água, ela não deve ter valor calórico, tá? Tá. Uma outra questão aqui que eu queria colocar é essa questão da água com sabor da água, que você adiciona outras coisas, né? Então, ou seja, a água, ela não deve... A gente tem um trabalho enorme, né, para entregar uma água de boa qualidade para a pessoa, de não ser livre de germes. Assim, a água pura não existe. A água pura existe, mas é uma água muito cara que é usada para fins farmacêuticos. Mas a água, ela tem que ter um mínimo de substâncias adicionadas ali, que tem uma legislação que regula aquilo. A água pode ter até tanto de sódio, até tanto de cloro. O flúor, né, que é adicionado, mas uma água que já vem com sódio, muito potássio, uma água que você pega e você vai adicionar um valor calórico, na água saborizada, às vezes você adiciona um cacho de uva. Um cacho de uva tem de 200 a 300 calorias. Mas de vez em quando, numa festa, não tem problema, Não, né? é uma coisa Você charmosa, porque a gente tem um interessante. VT sobre isso agora. É gourmet. Gente, tinha tanta coisa para perguntar ainda, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Sei que a gente tinha muita coisa para falar ainda, não é, doutor José Augusto, sobre os rins. O assunto é fascinante, É né? fascinante, muito fascinante. Eu mesma tenho uma experiência renal vasta de vários cálculos aí ao longo da minha vida, mas graças a Deus estou livre deles. E é importante, o equilíbrio é muito importante, né? A gente se preocupar com a saúde, com a qualidade da água que a gente toma, o equilíbrio. E sempre, qualquer coisa diferente, procurar um médico. Eu acho que isso que a gente tem que sempre ressaltar aqui no programa. A gente traz os profissionais, a gente traz para que eles alertem você de algumas coisas, mas tem alguma coisa fora do normal, tem alguma coisa em excesso ou em escassez no organismo, sentiu alguma coisa diferente, tem que procurar um médico, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Profissional de saúde, né? Isso. Médico, nós trabalhamos com nutricionista, com fisioterapeuta, mas o Eu profissional estou falando no de saúde. sentido da dor mesmo, Sim, né? Do verdade. incômodo. Mas com certeza, todos os profissionais de saúde são muito bem-vindos, muito queridos e muito Com importantes para certeza. nós. Muito obrigada, doutora Maria Augusta. Daqui a pouco nós vamos comer uma pizza, o programa vai acabar em pizza. Esse programa, essa pizza. Em Essa pizza é homenagem boa. ao nosso Brasil. Bom, mas agora a gente vai conferir, então, uma matéria sobre água saborizada, mas é diferente. A água aromatizada, mas é uma opção para festas e eventos. Vamos ver. Olá, eu sou Andréia Miski, sócia proprietária do Buffet Cristina Miski. Estou aqui no Sempre Feliz para dar para vocês umas dicas de saúde, de hidratação. Nós podemos fazer alguns truques para que a água que seja servida seja mais saudável. Como que nós podemos fazer isso? Usando o limão siciliano, o limão Tahiti, usando a canela, o cravo, o manjericão, o hortelã. Então, simplesmente, você vai colocar a água, um gelinho bem gostoso e vai usar também a casca desses produtos. No caso do cravo, você vai colocar por volta de 1 colher de sobremesa na água e mexer um pouquinho. O hortelã também pode ser colocado e vai ficar muito gostoso. Você pode fazer também combinações desses elementos. O limão, por exemplo, com a canela fica muito gostoso. Você pode usar também várias outras frutas, como morango, como kiwi, como pedaços de maçã. E tudo vai fazer com que a sua água fique mais gostosa e você tenha mais vontade de se hidratar. Quero agradecer a todos. Lembrando que o nosso site é o www.cristinamiskibuffet.com.br e que o nosso telefone é 3287-2635. Saúde! Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.